Olá, queridos, a paz do Eterno, Eterno nos abençoe, Bichem Yeshua HaMashiach. O Eterno vai abençoar a vida dos meus irmãos. É 19 horas e 49 minutos. Amém? Um abraço a todos vocês em nome de Yeshua. Hoje nós estamos nessa nossa série nova agora que eu estou preparando para aqueles que estão saindo do engano. Então eu estou preparando um material importantíssimo para aqueles que estão em Techuvá, ok? Esse material ele vai trazer muita informação para aqueles que querem informação. Dois pontos que eu quero iniciar falando, tá? Nessa live de hoje, sobre a questão da idolatria. Então, é muito importante. Quero falar primeiro sobre a questão da idolatria. Quantos irmãos vão chegando, eu vou orar. Compartilhe a mensagem, é de suma importância, tá ok? Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, ó Pai, entramos na sua presença, glorificamos o teu nome. Agradecemos a Ti pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Ó Pai, essa aula possa edificar a vida das pessoas que vão ouvir, os ouvintes. Eu te peço em nome de Yeshua HaMashiach, fale conosco. Esteja conosco. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas. Nos ajude a desenvolver a Techuvá. Eu rogo a Ti, ó Pai, em nome do Seu Filho amado, seja conosco. Eu peço que as Tuas bênçãos nos alcancem. Que o mal caia por terra, que as palavras de maldição caiam por terra, e tudo aquilo que tenta contra, ó Pai, os Teus servos, não venha prevalecer. Mas Seu povo venha Te glorificar pelo livramento, pelo milagre, e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Kadosh Baruch Hu, eu agradeço a Ti, em nome do Seu Filho amado. Esteja conosco nessa oportunidade. Em nome de Yeshua. Amém. Bom, como o vídeo vai ficar gravado aqui, eu não vou delongar nem ficar esperando, tá ok? Não tem como ficar esperando as pessoas entrarem. Vai ficar aqui, então os irmãos vão poder assistir depois. Eu já quero adentrar ao assunto da idolatria. Por que a idolatria é um pecado grave? É importante você saber isso. Primeira coisa que o Eterno estava ministrando ao meu coração. A idolatria é um dos piores pecados. Uma das piores transgressões. Vamos lá. Você pode ser fiel em quase todos os mandamentos. Você pode ser. Vamos contextualizar que você é um israelita, vive na época do templo. Então você é zeloso da lei. Você paga seu dízimo, você faz sedacá, você honra teu pai e tua mãe, etc, etc. Só que se você foi idólatra, já era. Se você não entendeu, eu explico. Não adianta você deixar o adultério, não adianta você deixar a mentira e não tirar a idolatria. Porque a idolatria, por si só, é suficiente para banir alguém do mundo vindouro. Por isso que Yeshua falou que o Shema é o principal de todos os mandamentos. Porque se você for idólatra, lamento, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, se você não é adúltero, não é mentiroso, não é injusto, mas foi idólatra, o que acontece, Felipe? Se foi idólatra, já tem destino. Lago de fogo.
Então a idolatria é um pecado grave. Então, você é fiel ao eterno? As pessoas, por exemplo, na cristandade dão muito valor ao dízimo. Mas por que as pessoas não olham a idolatria, que é lá na aliança em Êxodo 20, o Eterno diz: eu sou Adonai, eu sou o Yahweh, teu Elohim, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Você parou para analisar que nos 10 ditos, no topo, fala do monoteísmo. Primeiro, o Eterno, ele se apresenta como o Deus de Israel. Depois ele fala para você não ter um Deus junto com ele. Ele está falando do monoteísmo e para você não ser idólatra. Então, no topo dos mandamentos está o monoteísmo. Se você não for monoteísta, você está em sérios apuros. Se você estiver cometendo idolatria, não será suficiente você dar dízimo, você não ser adúltero, não cometer feitiçaria. Eu sou uma pessoa boa. Mas se você for idólatra, passaporte pro gay não. Então esse tema é importantíssimo. Ele está no topo dos estudos que precisam ser apresentados para o povo. Então aqui está o ponto. Não terás outros deuses diante de mim. Tem um mandamento: faça. Mandamento: não faça. Tá lá no topo. Não faça. É o principal. Não faça. Não seja idólatra. Então, dos mandamentos negativos, esse está lá no topo. Não seja idólatra. Por isso que eu vim com esse segundo tema, com não existe trindade, já deixei claro aqui. E coloquei monoteísmo. Vou explicar o verdadeiro monoteísmo bíblico, que não é o trinitariano e não é unicista. O monoteísmo bíblico, vou repetir, não é trinitariano e não é unicista. Eu vou apresentar aqui, tá ok? Você vai tirar as suas conclusões, tá ok? Da onde vem a trindade? Concílios católicos. Não tem nada a ver com o povo hebreu, não tem nada a ver com a Bíblia. Isso são conceitos filosóficos, conceitos doutrinários católicos. Não é doutrina bíblica. Por mais que você tente dar um jeitinho usando textos, não se prova a trindade com a Bíblia. Tá ok? Vou provar aqui. Já vou ir para o slide e que vocês sejam abençoados. Eu não sei quanto tempo vai durar essa live. Não acredito que vai ser longa, mas eu tenho pelo menos uns 12 slides aqui para mostrar para vocês nessa noite, tá bom? E quero deixar aqui o primeiro versículo para vocês, ok? No Apocalipse 14, no verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Mandamentos de Deus. Eu estou usando Apocalipse. Mandamentos de Deus. Deus falou com o seu povo, falou conosco, e o que Ele quer está diante de nós. A fé em Yeshua, tá? E os mandamentos de Deus. Tá ok? Se você é um santo, está na perseverança, assim deve ser a sua vida. Guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Yeshua. Vamos lá, tá ok? Vamos apresentar para vocês aqui. Bom, aqui eu começo a nossa
nosso estudo com o Shema Israel. Eu quero que você preste muita atenção no que está escrito, tá? O Shema Israel está em Deuteronômio 6:4, Marcos 12:29. Tá aqui, eu coloquei aqui, tá bom? Quem quiser essas páginas, eu vou disponibilizar lá no Telegram. Da direita para a esquerda é o hebraico, Shema Israel. A palavra Shema vem da raiz chamar, obedeça, ouça. Ouça a fim de quê? De obedecer. Então, quando fala ouça, quer dizer obedeça. Shema Israel. Tetragrama, não coloquei sinais maçoréticos. Vou pronunciar Yah, tá? Mas não é Yah. Todos sabem que Yah é a abreviação do nome. Mas aqui na aula de hoje vou falar Yah. Ouça Israel, Yah. Nosso, aqui é interessante essa junção. Nós temos aqui, que é traduzido para Deus, Elohá, tá? E nós temos a terminação nu, que quer dizer nós. Então aqui, se eu for traduzir da forma arcaica, El é poderoso, tá bom? Nosso poderoso seria aí uma forma de traduzir. Yahu, Yahua, Yah é um. Então eu coloquei a tradução hiperliteral arcaica. Ouça Israel, Yod Rei Vav Rei, nosso poderoso é um. Curios, Akoei, Israel, Curios Hoteos, tá? Final, Curios, eis, estin. Mesma coisa, eis em grego é um, tá ok? Então, a tradução não muda nada. É a mesma coisa. A diferença aqui é que observe que aqui tem o Yod, Rei, Vav, Rei, YHWH. E na versão Septuaginta está Curios. Esse é um problema sério para aqueles que desconhecem os idiomas. Por quê, Felipe? Porque Curios não é um nome, Curios é um título. Já o Eterno aqui está sendo representado por um nome. Então, o que aconteceu quando foi para o grego? Traduziram do hebraico para o grego e removeram o nome do Eterno e colocaram um título. Só que esse título, Curios, se você não compreender bem a cultura, você se complica lá no Novo Testamento, quando é chamado Yeshua de Senhor, tá? Então é muito importante você entender que Curios está substituindo o tetragrama por uma opção dos tradutores da Septuaginta, que é a versão grega. Só que aqui está o tetragrama, Yod, Rei, Vav, Rei, YHWH. E em grego está o que? Curios. Viu a diferença? Curios não é o nome do Eterno. Curios é um título. Então, se remover o nome do Eterno, tá? Para colocar Senhor. Por que eles fizeram isso, Felipe? Porque quando os judeus olham o tetragrama, os judeus falam Adonai, que quer dizer meu grande Senhor, tá? Então, como eles falavam meu grande Senhor, eles então colocaram Curios. Só que há um problema, porque em hebraico tem a expressão Adon, que é um título de Senhor, por exemplo, para Jacó, para Abraão. Então, se eu não entendo os originais, eu posso tirar conclusões erradas. É isso que acontece no meio do cristianismo. Eles leem a Bíblia traduzida e erram, tá bom? Aqui eu coloquei 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre os homens, entre Deus e os homens, Cristo Yeshua, homem. Aqui está a tradução João Ferreira de Almeida, que veja que a revista atualizada corrigida Almeida, tá? Almeida, revista atualizada. Creio que esse é o nome. Então aqui é uma tradução que eu coloquei, enfim. Mas aqui eu coloquei em hebraico, tá? Aqui você tem que, errad, porque um, Haelohim, um só Deus. E aqui vê errad e um só mediador.
Então a palavra aqui é Salesor, tá? Hassalesor é mediador. Ben Elohim, entre Elohim, o Vem entre o ser humano. Aqui, Beni, filhos do homem, filhos da humanidade. Traduzido homem. Então, observe que aqui a expressão é Adam. Adam é ser humano. Tá? Aí o final. Hu, Vem, Adam, Hamashiach, Yeshua. Então, na versão hebraica coloca Yeshua como ser humano. Tá ok? Ser humano. O mediador é um ser humano. Está aqui Adam, Hamashiach, Yeshua. Tá ok? Simples assim, tá bom? Simples assim. Yeshua, homem. Tá traduzido em português. Homem em hebraico é Ishi. Gênero masculino. Só que aqui tá Adam, quer dizer ser humano. Tá ok? Ser humano, Yeshua. Simples, simples, simples. Primeiro ponto que eu quero narrar nessa nossa temática é que grave aqui, o Eterno, ele tem um nome. Tá ok? Vai pro grego para Kyrios, Senhor. Então tem que ter cuidado com as versões em português que são influenciadas pelo grego. Tá bom? Lá na tradução em português está Senhor. Se você pegar qualquer versão em português, eu posso abrir uma aqui, e você vai encontrar Senhor. Por quê, Felipe? É grego. Você não vai ver versão hebraica desta forma, tá? Então aqui, Deuteronômio 6:4. Aqui, ó. Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa tradução é baseada no grego, tá bom? Baseada no grego. Por isso que está dessa forma. Kyrios não é o nome do Eterno. O nome do Eterno é Yod-Hei Vav-Hei. Tá bom? Então, o Deus de Israel tem um nome pessoal. Tá? Já iniciamos essa live já dizendo isso. Segundo ponto. Eu peguei alguns textos aqui para mostrar o monoteísmo bíblico. O monoteísmo bíblico, só Yod-Hei Vav-Hei é Deus. Tá bem? Vou explicar lá na frente por que Yeshua é chamado de Deus e se há algum problema nisso, tá? E quando ele é chamado de Senhor. Olha o que está escrito aqui. 1 Coríntios 8:6. Para nós, contudo, existe só um Elohim. Observe que aqui Paulo, Shaul Hachalia, ele vai grafar que o único Deus é o Pai. Está com o artigo definido. Para nós, contudo, existe um só Elohim, o Pai. E um só Adon, versão hebraica. Então, Senhor, lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, é Adon para Yeshua. Yeshua é Adon. Qual o sentido de Adon? Ele é o chefe da casa. Tá ok? Ele é o nosso único líder. Tá? Ele é o líder da casa de Israel. Vamos colocar assim. Mas no sentido de liderança. Não de divindade. Tá ok? Aí você pega em Deuteronômio 4:35, está escrito: foi a ti, Israel, que ele mostrou tudo isso, para que soubesse que Yahuwah é Deus, o único, e que além dele não existe nenhum outro. Você também encontra em Deuteronômio 4:39. Yahuwah é o único Deus, tanto nos mais altos céus como cá embaixo na terra. Não há nenhum outro. Observou que aqui está o tetragrama? Então, só está apontando o Deus que possui, o Deus único possui o nome Yahu. Essa tradução, Yahvé, é por causa da variação do tetragrama, que vai variar de acordo com as vogais que cada tradutor escolhe. Então aqui é o tetragrama, tá? Yod-Hei Vav-Hei. Então, não há outro Deus a não ser Yod-Hei Vav-Hei.
Ele é. Então, o Deus Criador, ele é representado pelo seu nome, Yod Hei Vav Hei. Tá? Isaías 46, 9. Recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou El. El está no hebraico, poderoso. E não há outro. Sim, somente eu sou Elohim. E nada nem ninguém a mim se compara. Observou? Jeremias 10, verso 6. Não existe ninguém semelhante a ti, Yod Hei Vav Hei. És grande, magnífico. É o poder do teu nome. Veja Jeremias falando, ninguém é semelhante a Yahuwah. Ok? 3. Como eu coloquei a questão do pai aqui, porque você encontra muito a questão de pai no Novo Testamento. Observou na oração? Avino Sheba Shammai, Avino nosso pai dos céus. Então, você encontra muito ele sendo chamado de pai. Por quê? Isso está na Bíblia. Malaquias 2:10. Ora, não temos todos o mesmo pai? Não fomos todos criados pelo mesmo El Elohim? Observou que o pai é o criador? Observou. O pai é o que criou. Por que será então que quebramos a aliança? Isso está em Malaquias. Aqui, eu coloquei aqui a palavra pai em hebraico e a palavra filho. O sentido da palavra pai é aquele que gera, aquele que cria. Tá ok? E filho é aquele que dá continuação. Observe que a palavra Aleph, a letra Aleph de ave, aqui está escrito ave, tá? Aleph, Beit. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Beit é a segunda letra do alfabeto hebraico. Observou? Aleph, força. É a cabeça do boi na antiguidade. Beit é a casa. Força da casa. O poder da casa. O poder. Veja que o Beit é a primeira letra do nome filho. Por quê? Veja que o Aleph, Beit, é pai. Aleph, Beit é pai. Vai gerar o filho. Imagine fazer continuar. Então, o filho é aquele que dá continuação. Tanto que a palavra filho é aplicado a alunos. Deuteronômio 6,4. Inculcarás a teus filhos. Filho é quem dá continuação a um propósito. Quando diz que Yeshua é filho do Pai, significa o quê? Que ele é o seu representante. É aquele que está exercendo o trabalho do eterno. Entendeu a questão de filho? Fazer continuar. A raiz ben é essa, fazer continuar. E é mesmo isso, porque quando você pegar a expressão aqui ben, você tem casa e o num Sofi aqui, ó. Esse num na antiguidade era assim, ó, mais ou menos assim. Era como se fosse um esperma. É a semente continuando. Então a tenda continua, a continuação. Ben da continuidade é o quê? Ao pai. Então quando é chamado de filho, já viu lá em Gênesis 6? E os filhos de Deus? Não está falando de genética, está falando de propósito. Amém ou não? Enfim. João 14, 28. Yeshua fala assim: porque o pai é maior do que eu. Se houvesse trindade, seria igual. Não existe trindade, nem unicismo. Porque aqui nós vemos que Yeshua diz que é menor que o Pai. O Pai é o que gera. É dentro dele vivemos, existimos, nos movemos. Atos 17. O Filho dá continuidade. A fonte da criação e da vida e de tudo é o Pai. O Pai é a força geradora. O Pai é aquilo que sustenta toda a criação. Simples assim. Tá bom? 4. Mateus 24, 36. Naquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Observe aqui que Yeshua diz que não sabe o dia que ele vai vir, senão o Pai. Só o Pai, porque o Pai é a fonte geradora. O Pai, ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Tá? E o próprio Filho diz que não sabe. Tá ok? Yeshua não é o Pai.
Tá? Filho é uma coisa, pai é outra. Entenda isso de uma vez por todas. Marcos 10, 18. Respondeu-lhe Yeshua, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um. Elohim é um. Tá ok? Ele é o único bom, disse Yeshua. Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo, meu pai, observe aqui, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não, seja como eu quero, mas como tu queres, vontade do pai. Duas vontades, a vontade do filho é uma, mas o Yeshua quer que a vontade do pai seja estabelecida. Tá ok? 1 Coríntios 15, 28. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o próprio filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Elohim seja tudo em todos. O filho se assujeitará, tá? Ao pai. Você pode encontrar isso em 1 Coríntios 15, 28. Apocalipse 1, 1, lá no ano 99. Revelação de Yeshua HaMashiach que Elohim lhe deu. Por que Elohim lhe deu? Porque Elohim sabe o futuro. Então deu ao filho. Observou que não é revelação que Yeshua deu. Revelação que Deus, que o Pai deu a Yeshua. Então o Apocalipse é uma revelação do futuro que o Criador deu a Yeshua para Yeshua mostrar aos servos. Tá bom? Todos esses versículos. Aqui eu vou ao nome do Eterno, que é importante nós entendermos o nome do Eterno para entendermos a direção que nós temos que dar ao culto ao Criador. Observe que Êxodo 3,14, o Eterno diz, serei o que serei. Yireh, Axé, Yireh. Está traduzido literal aí. Êxodo 3,15, observe. Literalmente, Zer, tá aqui ó, em hebraico. Zer, Shemi, este é meu nome, Leolam, para sempre. Vezer, quer dizer, e este, Zecheri, memorial, Ledor, dor, para geração, geração. Tá? A tradução está aqui literal. Este é meu nome para sempre. Este é o meu memorial de geração em geração. Que nome? Este aqui. Tá ok? Então o que está dito aqui pela boca do Criador é que o nome do Eterno é para sempre este. Não muda. Pegou? Agora Apocalipse 3,12. A quem venceu farei coluna no templo do meu Deus. Aqui no hebraico seria Elohai. De onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, Elohai. E o nome da cidade do meu Deus, Elohai. E a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, Elohai. E também meu novo nome. Yeshua fala que terá um novo nome. Mas o Pai, imutável. Entendeu o monoteísmo bíblico? É isso aqui. O Filho terá um novo nome, o Pai não. Porque o Pai permanece para sempre, o nome dele é esse, para sempre. É o que cria, é o que gera, é o que faz as coisas existirem. Fez, faz e sempre fará. Amém? Então você observe que eu estou dando Êxodo 3,15 junto com Apocalipse 3,12. Isso aqui é a interpretação bíblica correta. O nome do Pai não muda, o nome do Filho muda. Então quem é Deus na história, irmão? É simples, raciocina. Só um leve raciocínio você vai entender. 6. Aqui é importante. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu lá. E eu vou mostrar para vocês por que Curios é Senhor. E temos que ter muito cuidado, tá? Porque Yeshua pode ser chamado de Senhor e ser chamado de Elohim e não é o próprio Deus. Eu vou explicar por que acontece isso. Deuteronômio 6,4 você observa que está Senhor. Na versão em português, na tua versão está Senhor. Na versão grega está Curios. Na versão hebraica está o nome. Então, a versão correta é que contém o nome do Eterno. As outras versões já têm modificações, tá ok? Agora, observe que Curios está na Septuaginta escrito Curios. Eu peguei um outro texto, tá? Sara então riu-se consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho,
Lá no texto hebraico está a palavra Adoni. Adoni com esse iod aqui é meu senhor. Lá no grego está Kurios. Observe que é igual o Kurios, só que na versão grega e na versão em português. Há um detalhe se eu pegar aqui, Gênesis 18:12. Vou abrir aqui. Gênesis 18:12. Saritão riu-se. Observe. Senhor. Observou esse senhor aqui? Agora, observe esse senhor aqui. Qual a diferença? Maiúsculo. Minúsculo. Esse senhor aqui é o nome do Eterno. Esse senhor aqui é o título Adon. Entendeu que a Bíblia, em português, coloca com letra maiúscula? Só que em grego, aqui ó, você pega aqui ó, o verso 12. Aqui na Septuaginta, aqui ó. Verso 12. Aqui é o verso 12, aqui ó. Kurios. Tá? Então aqui o tradutor, ele coloca Kurios, Senhor, tanto para Adão, aqui Kurios de novo, ó. Aqui se refere ao Eterno. Aqui se refere a Abraão. No português, você vê então Senhor com letra minúscula, Senhor com letra maiúscula. Aqui a inicial. Você viu que o S aqui tá maior? Viu que o S aqui tá menor? É um detalhezinho, né? Esse detalhe aí que as pessoas não olham, tá bom? Então é importante se estudar, tá ok? Então vamos lá. Então, a diferença, tá? No português vai estar Senhor. No português vai estar aqui, ó, Senhor com letra minúscula. Só que uma é a palavra hebraica nesse texto e aqui é o tetragrama. Simples assim. Só que em grego eles colocaram o nome do Eterno e a expressão Adoni como Kurios. Tá? Então, duas expressões em hebraico para uma em grego. Aí em português só vem Senhor. Essa é a confusão que é feita, tá bom? 7. Mateus 7:21. Vou provar aqui pelo texto hebraico que Yeshua é chamado de Adon. Adoni. Nem todo aquele que me disse o Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Meu Pai de novo, viu? Meu Pai. Olha que está em hebraico. Lo, kol, ha-omer, li, Adoni. Aqui, ó. Adoni, ó. Adoni, Adoni. Viu? E avô. Aí você observa que Yeshua, ele é chamado de Adon, mas tá, em português está Senhor com letra maiúscula. Observou? Aqui, ó. Mas é o mesmo para Abraão. Teria que ser letra minúscula, porque aqui não se refere ao tetragrama. Mas você viu que a jogada está na tradução? A tradução coloca Senhor com letra maiúscula para que você entenda que é o mesmo que o tetragrama, só que não. Aqui o texto hebraico coloca Adoni. Tá bom? Agora, olha um outro texto que agora está se referindo ao tetragrama. Olha só que interessante. Marcos 12:29. Yeshua, que está em português, Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouça, Israel, o Senhor. Veja que letra maiúscula. Observou? O nosso Deus é o único Senhor. Só olha em hebraico. Tá aqui, ó. Shema, Israel. Olha o tetragrama aqui. Aqui está o tetragrama. Observou? Aqui está o tetragrama. Aqui está o tetragrama. Aqui está escrito Yehová pela tradução que eu usei. Observe. Esse Senhor aqui é Adoni. Tá? Esse Senhor aqui é o tetragrama. Então, Yeshua ser chamado de Senhor, não há problema algum, tá bom? Só que Yeshua não é chamado de Yahweh. Aqui faz toda a diferença para a compreensão. 8.
a expressão Elohim, ela não é aplicada só ao Eterno. Eu tô dando, tem 3 textos aqui para você entender. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus. Observou que o Eterno está falando com Moisés que ele será Deus sobre Faraó. Tá aqui, ó. Só que aqui a expressão Elohim, tá, é poderoso. Se aplica. Aqui é o significado no Strong. Tá aqui, ó. Os significados de Elohim. Tá bom? Aqui, ó. E também Elohim, ele é juiz. Então seu Senhor o levará perante os juízes. Lá no texto hebraico é Elohim. Vamos conferir? Êxodo 21:6. Êxodo 21. Então o Senhor levará aos juízes. Tá em português? Passa o mouse. Elohim. Juízes em hebraico Elohim. Então o título Elohim, quando é aplicado ao homem, tem outro significado. Jacó lutou com o anjo, e aqui diz que ele lutou com Deus e prevaleceu. Qual homem que luta contra Deus e prevalece? Evidentemente que Jacó lutou contra um anjo, tá? Que também era chamado de Elohim. O anjo também pode receber esse título de Elohim, tá bom? Então Jacó não lutou contra Deus. Ali o texto está El. O texto de Jacó ali, El, e El pode ser traduzido por poderoso, ou um anjo, tá bom? Simples assim. Anjo em hebraico é malar, mensageiro. Só que o contexto mostra um homem, tá? Apareceu para Jacó, um homem. E esse homem era um malar. É chamado que Jacó lutou com o quê? Com um ser espiritual, tá ok? Simples assim. Tá bom? Então vamos lá. Aqui eu coloquei eu sou porque também aparece muito nas Bíblias, quando você lê no Novo Testamento, a expressão ego eimi, que no português vai estar eu sou com letra maiúscula. Tá? Aqui eu peguei um texto, o mesmo texto que coloca eu sou o que sou, que é IRE, acha IRE, não deveria ser traduzido eu sou o que sou. Tá? Aqui está a versão do Edson de Farias, serei o que serei, tá bom? Aqui no grego está ego eimi, tá? Eu sou. Por causa dessa tradução, vai para o português como eu sou, tá? Vamos pegar um outro texto aqui. Aqui vai a expressão ani, tá? Eu. Olha como está escrito. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você observa que não aparece eu sou, tá? Observa aqui, ó, aparece eu, ani. O tradutor coloca por uma paráfrase, aqui, ó, eu El Shaddai. Não aparece o verbo ser, tá bom? Então tem que ter cuidado com as versões em português, é um perigo. Porque do hebraico vai para o grego, do grego vai para o português, aí complica tudo. Porque a gramática grega é outra. Aí você vai pegar em grego ego, eimi, eu sou. Só que aqui não tem eu sou, aqui só tem ani. Tá ok? Então o problema todo, novamente, do hebraico para o grego, do grego para as outras línguas. Toda a confusão é feita por causa das gramáticas que são diferentes. O grego coloca eu sou, o hebraico coloca ani. No hebraico se fala eu, Moré, eu, Felipe. Não usa o verbo, tá bom? No grego já usa, no português já usa, aí complica tudo. Amém? Aí complicou tudo, tá? Aqui o texto que em português está eu sou o servo de Abraão, isso na versão em português. No grego está ego eimi de novo, observou? Agora acha isso em hebraico, você não acha? Você acha o quê? Anohi, que é a forma arcaica, tá? Então, quando diz eu sou em grego, no hebraico é apenas eu. Só que o grego coloca eu sou, aí em português coloca eu sou.
Aí Yeshua lá diz, antes de Abraão ser, eu sou. Aí todo mundo pensa que ele está falando tetragrama, não tem nada a ver. Olha o que está escrito aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Disse Yeshua, em verdade eu vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. Aí todo mundo pensa que esse texto aqui está fazendo referência a Êxodo 3,14, só que não. Olha o texto hebraico. Eu coloquei hiperliteral. E falou a eles Yeshua, amém. Eu disse, aqui ó, eu disse, vocês, antes de existir Avraham, eu existo. Aqui ó, Ani, ó, Haiti, Haiti. Antes de Abraão existir, eu existo. Amém? E aqui para provar que no grego é que está a confusão. Ego, eimi. Então as pessoas em português já tentaram usar essa forma que eu sou do Yeshua para tentar, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Esse eu sou aqui, desse texto aqui, ó. Tá vendo? Eu sou o que sou. Esse eu sou o que sou, você tem que ver no hebraico. Eu sou o que sou é IRE, achei IRE. Tá ok? Agora, esse eu sou aqui, que tá em português aqui, é por causa do grego. Não tem nada de IRE aqui. Tá bom? Então Yeshua disse eu sou, no caso eu existo. Tá bom? Então Yeshua não disse que era o Criador. Tá bom? Bom, entendendo isso, voltando aqui, foi bem rápido, né? Foi bem rápido. Não há dificuldade, não é não? Só você parar o vídeo, ler ali. Esse material eu vou postar lá no Telegram. Amém? Então, por que é importante eu saber isso? Eu, quando comecei a estudar as Escrituras, eu fiquei muito constrangido. Por quê? Tá tudo na Bíblia. O problema é os erros das traduções. Tá? Cristo nunca disse que era o Pai. Quem disse que a Trindade foi a Igreja Católica. Não bote na conta de Yeshua, que Yeshua não falou isso. Já parou para analisar a oração do Pai Nosso? Portanto, vós orais assim, Pai Nosso que está nos céus. Avinu Sheba Shamayim. Se você parar para analisar, toda a oração e todo o serviço é direcionado ao Yod Rei Vav Rei. Sempre foi assim. Desde sempre. Quando a Igreja Católica adentrou com essas traduções tendenciosas, então trouxeram a Trindade à evidência. Trouxeram a Trindade para as pessoas. E começou tudo a começar a ficar confuso. Você precisa... Quando eu entendi que o meu Deus, ele era Adonai, ele era Yahu. Paulo diz que dentro dele vivemos, existimos e nos movemos. Quem é Yeshua nessa história? Yeshua, ele é o representante do Eterno. Paulo vai explicar que tudo foi criado para ele. Então significa que Deus criou tudo para o Filho. Mas o Filho não é o Pai. Então, quando você direciona a tua oração, você ora a quem? Você ora a Jesus? O Cristo disse, tudo o que pedires ao Pai em meu nome. Por que a oração é ao Pai? Por que, irmão? Porque o Pai que é o Criador. Tudo que tem que ser feito é em nome de Yeshua. Quando se fala em nome, mérito. Eu vou ao Pai pelo mérito do Filho. Quem é o Espírito Santo nessa história? Que eu não coloquei no material. O Espírito Santo é o sopro de Deus. Sopro de Yahweh. Tá? Porque a palavra ali é Ruach.
Ruach é pneuma no grego. Sopro. Vento. Então a Ruach é o próprio Deus. Vou ler um texto para você entender o que eu quero dizer. Tá? A Ruach é o próprio Criador. João 14, 10. Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo. Agora, observe agora. Mas o Pai, preste atenção nisso aqui. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Lê de novo. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. Como entender isso? João capítulo 4. Deus é Espírito. Quando Cristo saiu do Rio Jordão, o que aconteceu com ele? Ele foi cheio do Espírito. Quando ele expulsa os demônios, ele diz: eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. No pecado da blasfêmia, o pecado foi porque blasfemaram contra o Espírito que operava em Cristo. Blasfemaram contra Deus, contra o Pai, contra o Yahweh. Pegou não? Por isso que Yeshua falou que o pecado contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito não tem perdão, porque o Espírito é o eterno. Entendeu agora? Que o Cristo está dizendo que o Pai permanece nele significa o quê? Que ele é cheio da plenitude de Deus. Ele tem o Espírito Santo do Pai. Ele tem o eterno dentro dele. Entendeu? Por isso que ele diz que a blasfêmia contra o Espírito que está nele não tem perdão, porque o Espírito que está nele é o Pai. Então o Filho é um templo, assim como eu e você. Entendeu a questão? O Pai está dentro do Filho, por isso que Yeshua fazia o que fazia. E ele mesmo disse: eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus. Mas quando ele sai do Rio Jordão, o Espírito de Deus desce sobre ele. Isso está na Bíblia, gente. Então ele é cheio do Pai. Entende? Então fica muito claro que a Trindade é uma doutrina católica. Então, o que você precisa entender é o seguinte: tenha cuidado com a idolatria. Por quê? Porque a idolatria é um pecado de banição do mundo vindouro. Há alguns pecados que, se eles forem cometidos e a pessoa não abandonar, é banição. Não entra. Não entra no mundo vindouro. Idolatria é um dos piores pecados que existem. É um dos piores. Então abandone doutrinas católicas. Quando que a Trindade foi ensinada? 3º século. Antes disso, qual era o ensino? Deuteronômio 6,4, Marcos 12, 29. Quando o ensino da Trindade veio? 3º século. Gente, 3º século. No ano 300 e alguma coisa. 300 anos depois de Marcos. Marcos 12, 29 aconteceu 300 anos depois. Vem a doutrina da Trindade. É muito tempo, irmãos. É muito tempo. O povo hebreu não acreditava em Trindade. Esse conceito é novo. Olha o que a Torá diz. Deuteronômio 13. Quando um profeta sonhador se levantar no meio de ti, anunciar um sinal e suceder tal sinal ou prodígio que ele tiver falado, e disser: vamos a outros deuses que não conheceste e sirvamos. Vamos a outros deuses que nós não conhecemos.
Não ouvirás a palavra desse profeta sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amai o Senhor vosso Deus de todo o coração, se vocês amam a ele de todo o coração e de toda a alma. Andeis após Yahua, vosso Elohim, e a ele temereis, guardareis seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegarei. A Torá diz, não acreditem em uma proposta nova sobre divindade. Não acreditem numa interpretação nova sobre divindade. Não acreditem. Se vier alguém falando sobre Deus de uma forma que vocês não aprenderam, não ouça. Por isso que a Trindade é rejeitada por qualquer judeu. Por quê? Porque eles leem a Torá. Então a Torá me proíbe acreditar em um método de divindade diferente, a não ser esse que eu estou lendo aqui. Yahu é um, ponto final. Não há discussão. Não há discussão aqui. Tanto que a Trindade não é pregada por judeus. A Trindade é pregada pelos gentios. Porque o povo hebreu não entra no seio numa sinagoga. Esse conceito para o judeu é idolatria. Porque esse conceito não vem com Moisés, não vem com os profetas, não vem com Cristo, não vem com os apóstolos. A Torá não me permite acreditar numa Trindade. Aí você entende porque primeiro eles tiveram que chamar a Bíblia de Velho Testamento. Porque a própria Torá refuta a doutrina da Trindade. Então foi muita esperteza eles colocarem Testamento Velho, foi abolido. Trazer um conceito de divindade novo. Só que é proibido pela palavra de Deus você trazer um conceito sobre divindade novo, porque tudo que Deus tinha para falar sobre ele falou pro povo. Ele apareceu no Sinai. Ele falou com o povo de Israel. Não existe revelação nova sobre Deus, porque o povo de Israel teve um encontro com o Eterno no Sinai. Então tudo que você precisar saber sobre a divindade está na Torá, está nos profetas, está na boca de Yeshua. Conceitos novos não é permitido se estudar nem se aprender. Então você que aprendeu sobre a Trindade, você aprendeu um conceito gentílico sobre divindade. Só que não é o conceito bíblico. Porque essa doutrina não vem com Moisés, essa doutrina não vem com Jeremias, essa doutrina não vem com Yeshua, essa doutrina não vem com os apóstolos, essa doutrina vem com os padres e com o concílio de Niceia. A pergunta é: que lógica tem eu acreditar num conceito do 3º século se o Mashiach não ensinou isso? Como que eu vou acreditar no monoteísmo trinitariano se não é pregado na Bíblia? Não tem nenhum apóstolo ensinando isso. Até mesmo o unicismo não é uma doutrina bíblica. O unicismo de congregações judaicas e messiânicas não é bíblico. Por quê? Eu já mostrei ali, o Eterno é um. Indivisível, incorpóreo, está na luz inacessível. Ele é o único, Yahu. Agora, Atos capítulo 7, Estevão teve uma visão quando ele estava para morrer. Qual foi a visão de Estevão? Vamos ver? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus, viu o poder. E Yeshua, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, Ben-Adã, à direita de Deus. Cadê a Trindade? Não existe. Estevão viu Yeshua do lado de Deus. Por quê? O Deus Todo-Poderoso, a glória que Estevão viu, porque Estevão não vê o rosto de Deus, Estevão viu o poder, tá? O poder, uma luz, algo muito forte, e viu Cristo do lado, viu o Mashiach do lado. Aqui, só o fato de você acreditar numa Trindade é uma coisa ilógica. Porque se você acreditar na Trindade, você tem que me dizer quem era Cristo antes dele descer. Sabe, são conceitos totalmente sem pé, sem cabeça. Cristo, ele é o que ele é. Não tenta explicar o que a Bíblia não explica. A única coisa que eu sei é que Cristo, ele é o mediador. É o Filho de Deus básico,
Não preciso provar nada. Tá tudo aí muito claro. Agora as pessoas querem saber, os filósofos gregos que queriam imaginar coisas. Com Bíblia não se imagina, com Bíblia se lê. O problema da cristandade hoje é a filosofia grega. As pessoas querem, elas querem idealizar coisas que não estão escritas. Elas querem ter resposta daquilo que não está escrito. O que está escrito, está escrito. Ponto. Eu só sei que Yeshua é filho de Elohim. E eu só sei que o único Deus é Elohim. Ponto final. E Yeshua é chamado de Elohim, ele é chamado de juiz. Ele é chamado aquele que tem o poder dado por Deus. Mateus 28 também vai falar, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Deus deu a ele. O Pai deu a ele. Tá bom? Então toda vez que você fizer uma oração, é Yahoo. Você ora Yahoo. B'Shem Yeshua HaMashiach, pelo mérito. Agora, na essência da criação, Cristo foi criado, já existia. Nós não estamos aqui para explicar essas coisas. Deus tem coisas que o Eterno não fala. Por quê? Ele, por exemplo, ele diz, não mistures fios de lã com outros. Por exemplo, uma camisa tem que ser lã pura. Ou outro material, não pode misturar. O Eterno não explica por quê. Tem coisas que o Eterno não explica. A única coisa que você tem que entender é o que você precisa entender. Que o Pai é um e o Filho é um enviado do Pai. Ponto. Não tenta filosofar. A filosofia é um problema sério quando se trata de Bíblia. Porque a filosofia traz o abstrato, o que não está escrito. Quer provar o que não está escrito, ao logos. Esse conceito é um conceito grego. Isso não é bíblico. Isso é uma filosofia. Eu vou tentar te explicar algo que não tem um material para te explicar, mas eu vou tentar te explicar. Os gregos davam muita asa às imaginações. Então eles querem explicar o que não está na Bíblia. Aí vem os conceitos. Até onde esses conceitos são permitidos? Até onde essas explicações abstratas, elas de fato são verdades? Eu prefiro ser literalista. Literal. Tá escrito, tá escrito. Não tá escrito, não tá escrito. Não me envolvo no que não tá escrito. Porque eu posso me prejudicar. Não tá escrito? Não tá ensinado? Por exemplo, a Bíblia ensina não matarás. Tá escrito. A Bíblia ensina não roubarás. Tá escrito. O Eterno é um. Tá escrito. Honra teu pai e tua mãe. Tá escrito. Isso é simples de você entender. Tá escrito, eu faço. Não tá escrito, eu não vou adentrar a debate, por exemplo, para tentar... Sabe? Se alguém me chamar para conversar sobre questões bíblicas, eu vou apresentar a pessoa que está escrito. Não o que eu acho. O que eu acho não é verdade. Ainda que tenha sentido ou faça alguma lógica. O problema é que nós estamos pegando... nós não, né? Mas as religiões, eu acredito como verdade absoluta. Verdade absoluta é o que está escrito. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Verdade absoluta. Isso é uma verdade absoluta. O Deus de Israel se chama Yod Rei Vav Rei. Verdade absoluta. Agora, conceitos abstratos que não estão escritos, fica complicado trazer como verdade absoluta porque não é verdade absoluta. Aquilo que eu não tenho como provar, aquilo que não está escrito. Então eu posso falar de uma doutrina, está escrito essa doutrina. O Shabat é o dia de descanso. O dia de cessar. Doutrina bíblica. Pensa Shavuot, Sukkot. Festas bíblicas. Eu posso provar. Está escrito na Bíblia. Qual é o problema? Quando a religião ela começa a trazer conceitos não bíblicos. Fariseus faziam isso. Aí as pessoas estão falando algo. Ah, não, porque a Trindade... onde está a Trindade? Na Bíblia. Qual apóstolo falou Trindade? Essa palavra tem na Bíblia? Vamos pesquisar aqui. Trindade. Será que tem a palavra Trindade na Bíblia? Bom, vou mostrar para você aqui uma Bíblia. Ai. Vamos lá. Aqui é uma busca aqui, ó. Trindade. Oh, não tem Trindade
na Bíblia. Não tem. Não tem trindade na Bíblia. Não encontrei. E agora? Você observou? Você pode procurar, não vai ter trindade na Bíblia. Trindade não é uma doutrina bíblica. É uma doutrina católica. Bíblica é uma coisa. Católica é outra. Ok? Então nessa segunda parte que eu quis trazer para vocês, primeira coisa. Monoteísmo é acreditar que Yahweh é único. Yahweh então é chamado de pai. Esse é um conceito, pai. Binei Elohim, filhos de Elohim. Pai é um título para o Criador também. Desde a Bíblia, não só do Novo Testamento. Malaquias traz, outros textos traz. Porque o pai é o que gera. Pai não é gerado. Filho é gerado. Então, é importante você entender que idolatria é pecado de banição. Primeira coisa que você precisa aprender na Techuvá é que não existe trindade. O teu Deus, o único Deus, é Yahweh, Yod, Rei, Vav, Rei. Yeshua, ele é o mediador entre Deus e a humanidade. Simples. O Espírito Santo é o sopro do Eterno que nos capacita, que nos dá dom, que está conosco. Tá? Conceitos que não estão na Bíblia são perigosos de serem ensinados. É perigoso você ensinar o que não está na Bíblia. Por mais que tenha lógica, por mais que seja... É perigoso. Porque o que está na Bíblia está escrito, foi ensinado. Yeshua ensinou isso em Marcos 12, 29. Ele foi perguntado qual é o principal mandamento, ele disse: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. E você observou que quando ele foi chamado de bom, ele, por que está me chamando bom? Bom é um só que é o Pai. Só Deus é bom. Observou o Pai é maior do que eu? Observou que ele disse que não sabe o dia da hora da vinda? Só o Pai sabe? Ou observou que o Pai é maior? Deu a ele a revelação do futuro? Então significa que se ele está à destra da divindade, quem está no trono? O Eterno. Agora, o Filho, ele recebeu do Eterno autoridade de julgar o mundo. Paulo diz lá em Atos 17 que Deus designou o Filho, homem, humano, para julgar vivos e mortos. Entendeu? Então o Filho foi designado a essa função. Tá? O Filho está acima da criação. Tá? Acima da criação. O Pai, o Filho e a humanidade. Tá? Porque o próprio Espírito Santo é o próprio Deus. Tá ok? Então o Filho, ele é o representante do Eterno nos mundos, em tudo. E alguns textos colocam que tudo que Deus criou, criou para o Filho. Bendito seja o nome do Eterno. Monoteísmo. Quando eu descobri que o Eterno, meu Deus, ele tinha um nome, aí eu descobri que eu adorava a Deus errado, igual a samaritana. Yeshua falou para a samaritana: vocês adoram quem vocês não conhecem. Nós adoramos, olha só como ele coloca, nós adoramos. Cristo se inclui na adoração. Nós adoramos quem conhecemos. Aí hoje eu tava vendo um videozinho lá, o rapaz nem parece ser cristão e falou assim: tem coisa que não tem lógica. Cristo orando a ele mesmo. Como é que sentido que isso faz? Cristo no Getsemane orando para ele mesmo? Se possível for, afasta de mim esse cálice. Gente, você já observou? E aqui parece hipnose. O que algumas denominações e até a religião faz. Parece hipnose. A pessoa acredita naquilo que não tem lógica. E nós estamos vendo isso. Não faz sentido nenhum. Não tem lógica nenhuma. E as pessoas acreditam. Isso é hipnose, gente. Isso é uma embriaguez da Babilônia. Você só vai conseguir entender o que eu estou falando se Deus te tirar da Babilônia. Você pode chegar... Por isso que eu não discuto mais com ninguém. Eu não acredito em você. Eu não concordo contigo.
Eu não acredito assim, eu não penso assim. Eu não vou debater com você. Quem tem ouvidos, ouça. Talvez você ainda está embriagado com vinho de Roma. Lamento. Se eu conseguir enxergar e você não. Eu lamento. O problema todo é que eu tenho observado que doutrinas sem pé sem cabeça, elas são seguidas como verdades. Vou repetir. Doutrinas sem pé sem cabeça são tratados como verdade. Não são. Qual é a lógica de guardar o domingo? Ah, Cristo ressuscitou no domingo. Aí você pergunta pro católico, que dia que ele morreu? Ah, ele morreu na sexta-feira. Sabe contar, não? Ele disse que seria como o sinal de Jonas, 3 dias e 3 noites. Se ele morreu na sexta às 3 da tarde, primeiro dia, no sábado, 3 da tarde. Segundo dia, domingo, 3 da tarde. Terceiro dia, segunda-feira. Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Meu Deus. E você observou que Cristo terá um novo nome e o Pai não? Isso é lógica. Isso é fato. Eu vejo nesses anos todos, quando o Eterno começou a me mostrar que ele tinha um nome e que eu estava adorando ele errado, eu me senti muito mal. Aí eu entendi que Yeshua falou com a samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós conhecemos quem adoramos. Então, há um problema muito sério porque você não tem como... Eu não consigo mudar a sua opinião. Eu não consigo, Cunha, fazer você acreditar nisso. Eu não consigo fazer nada. Sabe o que eu consigo fazer? O que eu fiz aqui hoje. Ensinar. Quem abre os ouvidos não sou eu. É o Eterno. Vai ter pessoas que não vão entender nada do que eu estou falando. Talvez vão morrer e não vão entender. Porque existe a operação do erro que o próprio Yahweh vai lançar sobre os que não serão salvos. Só vai entender o que eu estou entendendo aqueles que o Eterno for despertando. A maioria vai acreditar na Trindade até a morte. Vai dar dízimo e dinheiro na igreja até a morte. Vai acreditar nesses conceitos sem nenhum pingo de lógica. Porque ele está embriagado. Existe um espírito de prostituição, no sentido espiritual, que o domina, que não deixa enxergar. Sabia que na Bíblia fala espírito de loucura? O próprio Deus lança. Sabe, a operação do erro é o pagamento por não amar a verdade. Se você enxergar a verdade, é porque você é eleito. Então, você vai falar com alguém, a pessoa não quer ouvir? Não dê pérolas. Não debata. Não discuta. Não adianta. Você não consegue convencer um filho. Você não consegue convencer uma mãe. Você não consegue convencer ninguém. Não sou eu que convenço pessoas. Mas é o Eterno se revelando àqueles que o Eterno quer se revelar. Só que para nós que pregamos, eu me sinto, às vezes, a gente fica, de certa maneira, frustrado. Mas só que essa frustração nem era para existir. Porque se Cristo prega em Cafarnaum e ninguém muda de vida, por que eu vou ficar constrangido ou frustrado? Se o Cristo pregando, as pessoas não se convertem, quanto mais eu pregando. Sabe? Então, eu creio que o Eterno está iluminando quem tem que ser iluminado. Então não se decepciona. Você está aprendendo a verdade, está tão feliz. Você quer compartilhar com o seu irmão, mas às vezes quando você vai compartilhar, a pessoa... Você entenda que existe algo espiritual ali. Eu vou te provar. Paulo perseguindo a igreja.
Paulo não conseguiu enxergar com a pregação de Estevão. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé. O problema era Estevão? Não, Estevão é um homem de Deus. Mas Paulo tá numa cegueira tão grande, que ainda se chamava, conhecido por Saulo, que Yeshua parou ele no caminho. Por quê? Por que a pregação de Estevão não converteu Paulo? Não era o dia que Deus queria abrir os olhos dele. Foi no caminho de Damasco. Entendeu? Não é não é impotência do pregador. Não é despreparo do pregador. É aquele que Deus quer abrir os olhos. Ou não. Só que o próprio Deus vai enviar a operação do erro para os que não amam, não acolheram a verdade. Então é muito triste saber que as pessoas têm disponível conhecimento e não obtêm. Olha, eu fico feliz com a oportunidade que o Criador me concedeu. Porque ele me deu uma oportunidade de conhecer as coisas do seu reino. Eu sei que essa palavra vai tocar em pessoas que Deus está despertando. Só que em outras vai passar batido. As pessoas vão ver como estivesse vendo qualquer vídeo, não vão despertar. Então eu entendo que a salvação está condicionada ao coração. À eleição. Deus sabe na sua presciência quem vai dar valor, quem não vai. Quem vai se converter e quem não vai. Quem vai amar ele e quem não vai. São 8 bilhões de pessoas. As pessoas têm um livre-arbítrio para fazer o que a serpente fez. Que os anjos caídos fizeram. Escolheram o lado errado. Então todos vocês têm a oportunidade de escolher. Vocês vão escolher para onde vocês vão direcionar a vida de vocês. Vocês vão para o largo ou para o estreito. É uma realidade triste, mas é a realidade que a gente tem que aceitar. Eu posso entrar dentro de qualquer igreja e ninguém aceitar o que eu estou falando. Paulo entrou na sinagoga, 1 ou 2 aceitava. Olha os textos da Bíblia. Poucos aceitavam a palavra. É importante você saber disso. Não se frustre. As pessoas não querem, mas Deus está te dando. Isso é um tesouro. Não despreze você que está recebendo. Amém? Até ela nos abençoe. Vos ilumine. Tá bom? Um abraço aí a todo mundo. Marcos Aurélio, Rabino não, Rabino só Yeshua, irmão. Sou apenas um irmão, amém? Não recebo esse título. Tá bom, querido? Obrigado pelo carinho, mas é irmão Felipe Cunha. Renata Graff, um abraço. Amém. Que o Eterno venha iluminar a vida de vocês. Amém. Amém. Espero que você tenha sido edificado. Você que quer conhecer a verdade, você possa buscar o Eterno de todo o seu coração. Tá ok? Desenvolver aí a tua techuvá com os conceitos bíblicos. Sermos bíblicos. Tirarmos esses conceitos, isso se chama arrependimento. Isso se chama conversão. Quando você ler a Bíblia e começa a vivê-la, tirando todos os conceitos humanos, as ideologias e viver a palavra. Aí você pode dizer que está fazendo techuvá.
Por isso que eu coloquei Teshuvá, segundo capítulo. Não adianta você mudar tudo e ser idólatra. O primeiro conceito é Yahweh como único Deus. Mashiach como mediador. O Espírito Santo, o próprio Deus. Veja que Yeshua falou em Apocalipse 14, 12. Perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Yeshua HaMashiach. Quando Yeshua for chamado de Elohim, Deus, em português, é que ele é juiz, que ele tem o poder de julgar. Entendeu os conceitos bíblicos? Bem, quando você entende na sua raiz hebraica, tirando o grego, que é um problema na tradução, porque o grego atrapalha nesses conceitos de verbo, de gramática própria. A gramática grega e português atrapalha o conceito bíblico. Então, por isso que o hebraico é importante nisto, para você tirar toda essa confusão. Tá bom? Espero que você seja abençoado. Moré Fábio está bem, tá bom? Não. Ninguém pode ser chamado de rabino. Não? Mas por que existe rabino? Essa é uma pergunta que tem que fazer para quem quer estar consagrando, né? Rabino é o intérprete da lei. Nós só temos um intérprete da lei, que é Yeshua. Rabino, Rav no aramaico, grande. Ele era o instrutor da lei. Então, nosso instrutor da lei é Yeshua. Tá bom? Por isso que ser chamado Orochi é cabeça, líder. Isso numa conotação de liderança. Mas conceito rabino, não. Não sou a favor, não. Tá bom? O Eterno vos ilumine. Vamos orar e agradecer ao nosso Papai do Céu. Amém? Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, abençoa todo o seu povo nessa noite. Que cada um deles sejam abençoados na tua presença, edificados através da tua palavra. Eu os abençoo em nome de Yeshua HaMashiach. Que o eterno Elohim esteja em cada um dos corações. Seja conosco, Pai. Obrigado, Adonai. B'Shem Yeshua HaMashiach. Eu abençoo cada alma nesta noite. Que eles sejam tocados por tua palavra. Abra os olhos daqueles que precisam abrir. Dá visão. Dá, ó Pai, a conversão que eles precisam. Quem tem ouvidos, ouça o que a Ruach diz. B'Shem Yeshua HaMashiach. Kadosh Baruch Hu vos abençoe. Até a próxima. Se assim o Pai Santo, o nosso Pai Yahweh, nos permitir.